senhor Edmar, que é professor da Escola professor de arte do Centro de Ensino Fundamental 602 do Recanto das Emas. 10 minutinhos, professor. Sim. Então, boa tarde a todas as pessoas presentes, né? E também para quem está acompanhando aí pelo YouTube, a transmissão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite de compor essa mesa e de estar aqui compartilhando um pouco do projeto que nós realizamos lá no CEF 602 do Recanto das Emas, que é uma alegria muito grande que eu tenho. É um projeto que ele deixa de ser pessoal e se torna algo muito maior. Então, toda vez que eu falo, até me emociono um pouco em relação a isso, porque parte muito de um sonho e também muito de uma vontade que eu tinha em relação a uma área que eu gosto bastante, que é o cinema. Acho que eu posso... está na apresentação 3 ali. Então, assim, da onde que surge o festival? O festival, ele parte da... Inicialmente, eu sempre costumo falar que vem muito dessa paixão que eu tenho pelo cinema, e como também outros produtos audiovisuais. E eu sempre utilizei o audiovisual como recurso em sala de aula, como vários professores, né? Seja para ilustrar algum conteúdo, seja para poder exemplificar algum movimento artístico. Mas eu queria ir além. E aí, conhecendo outros teóricos, né, como o Bergalá, que traz outras propostas em relação à utilização do cinema dentro de sala de aula, o audiovisual e a educação, eu pensava muito nessa perspectiva de como usar o cinema, então, não só como recurso, mas ele como uma área de conhecimento, onde os estudantes pudessem produzir as suas próprias narrativas, onde eles pudessem colocar aquilo que eles acreditavam e debater assuntos que, às vezes, não estivessem, por exemplo, nos grandes filmes, né, hollywoodianos, que a gente tem um grande costume, né? E aí, quando eu cheguei no CEF 602 do Recanto das Emas, eu me deparei com uma realidade um pouco diferente da realidade que eu estava acostumado. Eu vinha de uma escola parque, estava saindo da escola parque e fui para o CEF 602, e chegando lá eu percebi que as turmas tinham uma dinâmica, lá, eu fiquei com turmas de anos finais, e eu percebi que as turmas tinham uma dinâmica de idade, série, alguns assim bem diferentes, né? Então era uma turma bem heterogênea. E a gente percebia que alguns estudantes estavam já mais dispersos, desinteressados, e quando a gente trocava alguma ideia, a gente percebia que eles tinham essa questão de que o conteúdo já não era mais tão atrativo para eles, né, relacionado à questão, de fato, do interesse pela idade que eles já estavam. Além disso, quando a gente tinha as conversas nos horários de coletiva, nos horários de coordenação, era perceptível, acho que é uma coisa que ocorre até hoje nas escolas, que é a questão do celular, né, em sala de aula. Que o celular é sempre um problema muito grande, e a gente sabe o quanto os nossos estudantes, né, e não só os nossos estudantes, mas nós, enquanto professores, também ficamos com esse aparelhinho assim, né, a gente, quando vai, se conecta nele, e aí o negócio vai para um outro mundo. E aí eu ficava pensando, gente, então, por que não usar o celular, né, deixar de usar ele somente como um problema e usar ele agora como um aliado, né? Só confirmando onde que eu só... Para baixo? Ah, sim, aqui. E aí eu pensei nessa questão de como, então, tornar o celular um aliado e não um inimigo. Porque é uma ferramenta que eu comento em sala de aula com os estudantes, que, assim, ele tem os caminhos positivos e os caminhos negativos, né? Então, se eu entro ali, por exemplo, numa rede social e fico lá e começo a interagir e esqueço, me desconecto da aula, então aquilo ali vai causar uma dispersão e pode me afetar em relação à aprendizagem. Agora, se eu começo a entender que essa ferramenta ela tem possibilidades de criação de conteúdo, que eu posso começar a entrar em contato com outras redes, com outros estudantes em outros locais e produzir, né, no nosso caso, filmes, para transmitir o que a gente precisa transmitir, então a gente já vai para um outro caminho, né? E aí, a partir disso, eu fui vendo, então, na possibilidade do audiovisual em sala de aula, trabalhar com esses curtas junto aos estudantes. Inicialmente, nós começamos com os nonos anos. Então, quando eu comecei o conteúdo de cinema, comecei a abordar esse conteúdo com eles, era perceptível a devolutiva que eles davam, né? Não só pelo conteúdo da linguagem em si, mas o próprio repertório que eles já possuíam, o que eles achavam interessante, o que eles queriam construir também. E aí nós fizemos os curtas-metragens. Nós realizamos, então, a primeira edição, que foi lá no auditório da Regional do Recanto. E, assim, foi super bacana, porque foi engraçado que quando eles terminaram, eles finalizaram as produções e me entregaram, assim, a gente, enquanto professor, a gente tem aquela expectativa, mas eles superaram muito a minha expectativa. E aí eu lembro que eu procurei a diretora, né, procurei a direção, e aí conversei sobre isso. Eu falei, gente, não tem como a gente ficar com isso só em sala de aula, ou então só compartilhar com os nonos anos. Eu acho legal a gente mostrar para a comunidade como um todo. E aí nascia, assim, o Festival de Curtas do CEF 602.
E aí hoje nós estamos na nossa 6ª edição, né? E assim, a cada ano a gente vai aprimorando e vai conhecendo um pouco mais sobre as possibilidades, né? A 2ª edição aconteceu no Teatro dos Bancários, e a partir da 3ª edição, até essa agora que vai acontecer esse ano, que é a 6ª, a gente realiza lá no Cine Brasília. E aí, quando foi falado agora há pouco sobre a importância do patrimônio e tudo mais, aí me vem realmente a questão de como que é ver os nossos estudantes, e não só eles, mas os nossos colegas professores também, quando chegam no Cine Brasília e veem aquele espaço imenso, porque não é um cinema qualquer, né? A gente está falando do Cine Brasília. E aí, quando eles chegam naquele espaço e eles percebem que o filme deles, que a produção deles vai ser exibida ali, gente, é a coisa mais linda, sabe? E toda vez quando a gente inicia, eu tô lá apresentando, aí quando vai começar, eu já sei como é que é, né, o trâmite, mas mesmo assim me vem aquela emoção, eu falo, peraí, a gente segurar um pouquinho o choro, que é pra, né, porque é muito bonito, e é muito legal levar os estudantes do Recanto das Emas para lá, e não só eles, a gente sempre convida algumas outras escolas que têm a perspectiva de audiovisual também, desenvolvem outros projetos. Então, o próprio Instituto Federal de Brasília, né, o IFB, tem um campo lá no Recanto das Emas, né, o campus lá trabalha com esse foco de audiovisual. Nós convidamos outras escolas que são próximas, que também têm essa abordagem. E aí, como foi falado também agora anteriormente, sobre essa questão das perguntas e das respostas, né? Nós, enquanto artistas e enquanto educadores, nós somos motivados por isso, né? Motivados pelas perguntas e pelas respostas que a gente está sempre buscando também. E aí, esse é um dos meus questionamentos agora na minha pesquisa de mestrado, que tem o festival como base de estudo, que eu estou trazendo, que é como essa produção audiovisual colabora, né, em processos de transformação pedagógica e social na vida desses estudantes. Porque nós temos relatos e acompanhamos também a história de ex-estudantes, estudantes egressos do 602, que seguiram nessa área de produção audiovisual. Então, tem alguns que... a semente vai sendo plantada ali. E aí, assim, a gente percebe alguns que buscaram formação técnica, né, no IFB, outros que ingressaram na UNB pensando nessa área, outros que por conta própria mesmo já começam a trabalhar com animação, enfim. Então, a gente tem vários caminhos nesse sentido. E aí, hoje, o festival ele funciona da seguinte maneira. Ele é dividido em categorias. Então, nós temos o 6º ano, eles produzem animação. Então, esse ano, eles estão trabalhando na animação com foco na produção em stop motion. E aí, já é legal destacar que, assim, eu, enquanto professor, eu, enquanto mediador, eu chego, trago um pouquinho da proposta, apresento a linguagem, mas muito eles que me ensinam. Muito, muito. Então, muitos aplicativos que eu conheci, alguns softwares que eu não conhecia antes, eu conheci por meio deles. Então, quando eu começo a falar, gente, então a indicação é tal aplicativo. Eles, professor, mas tem um outro que ele faz assim. Aí eu, que legal. Então, a gente vai buscando, né, isso, que é uma troca. Eu acho que essa é a importância, né, do processo. Então, a gente trocar com os estudantes e aprender com eles. Eu acho que a gente aprende mais do que a gente ensina, de fato. E aí a gente tem, então, as categorias. 6º ano, que trabalha com animação. 7º ano, eles estudam a linguagem do videoclipe. Então, eles pegam videoclipes que já existem e criam as suas próprias versões, né, criam as releituras, ou eles pegam músicas que não têm videoclipe para eles criarem uma versão para essa canção. Então, é a proposta de como que eu vou conseguir transpor um recurso, né, eu só tenho do áudio, tenho a música, como que eu vou levar isso para o audiovisual, criar um clipe, como que eu vou criar essa narrativa. E o 8º e 9º ano, eles têm a possibilidade de trabalhar ficção ou documentário. E aí, sendo ficção ou documentário, eles escolhem o tema que eles querem abordar. A gente tem uma temática livre e a cada ano a gente lança algumas propostas específicas também, caso eles queiram seguir nas temáticas. Então, esse ano, como o festival vai acontecer no dia 1º de novembro, e a gente já está iniciando algumas atividades relacionadas à consciência negra, a gente tem também essa temática específica dentro do festival. E aí, eu trouxe ali até na apresentação, todas essas fotos que estão aparecendo são fotos de estudantes lá do CEF 602 produzindo ou na premiação, enfim, né, tudo relacionado ao festival. E aí eu trago esse questionamento das potencialidades, né, não só desse projeto, mas de outros projetos coletivos que a gente sabe que acontecem nas escolas espalhadas pelo Distrito Federal, mas mais colocando sobre o nosso, que quando a gente vai falar de audiovisual, eu costumo falar para eles que a gente não está ensinando só a linguagem audiovisual. A gente está aprendendo muito mais. Então, não é só um vídeo igual está ali, né? A gente tem um vídeo, a gente tem um grupo de estudantes que estão trabalhando, que vão buscar a produção daquele material, mas a gente vai trabalhar muitas habilidades, e cada um tem uma habilidade diferente. Então, eu costumo dizer que também
que esse processo é um processo extremamente democrático, porque às vezes a gente tem um estudante que ele tem muita habilidade com a edição, mas ele é muito tímido, ele não quer aparecer na câmera, não quer aparecer no filme. Eu tenho já o outro que é super desinibido, gosta de atuar, e ele vai preferir realmente atuar do que, né, tá ali na edição. Então a gente consegue organizar essas funções e distribuir essas tarefas. Então eu acredito nesse sentido. E a outra questão que eu também sempre trago para eles, que além desse processo de aprender um pouco mais sobre a linguagem audiovisual, para eles focarem nessas outras habilidades e competências, né? Que é o quê? O desenvolvimento do poder de síntese, porque quando eles começam a falar sobre a ideia do filme, é sempre assim, professor, eu tive uma ideia que é assim, super legal, aí é um filme de terror, que vai ser assim, aí vai ter uma cena tal, nananana. Aí eu falei, tá, mas são 5 minutos. Aí eles, eita, como é que a gente vai reduzir isso, né? Então já começa a trabalhar esse poder de síntese, como que eu vou apresentar, que já não é uma novela, a gente fala sobre isso, a diferenciação da novela, da série para o cinema, né? Então, no caso, para um curta-metragem de até 5 minutos. Então, trabalha o poder de síntese, vai trabalhar o poder de cooperação entre eles. E também, além disso, essas questões de liderança, resolução de problemas, que aparecem vários problemas, né? Então, quando a gente iniciou o projeto, os estudantes tinham somente o celular. Aí, um ou outro que o grupo tinha uma câmera que pegava emprestado e tal. Mas, assim, a gente tinha somente isso. E hoje, por meio do edital Realize do deputado Fábio Félix, nós conseguimos adquirir, né, vários equipamentos na escola que, assim, diversificou e melhorou em muito o nosso projeto. Então, hoje os estudantes estão com câmera. Hoje a gente está com um projeto aqui também que já é desmembrado do festival, que é a nossa produtora, que a gente tem agora o CEF 602 Produções. Né? São estudantes que estão aqui representando, né? Então, nós convidamos esses estudantes para que eles possam fazer cobertura dos eventos, das matérias que nós temos, né, da escola. E, por fim, aí eu estou deixando aqui um QR Code, que esse QR Code ele dá acesso, né, ao nosso canal lá do YouTube, onde tem algumas das nossas produções, dessas que participaram do nosso festival e também de festivais daqui da cidade, né, Festival Cinema de Taguatinga, Festival Cinema do Paranoá, enfim. Então, está lá nesse canal. E aí, eu não sei, por conta da questão do tempo, eu tenho 2 videozinhos curtinhos, é de 1 minutinho cada um, pode ser? Aí seria primeiro o vídeo 4, que ele vai mostrar um pouquinho do que é, como foi, né, a 4ª edição do nosso festival de curtas. Mostra, então, um pouco de como foi essa 4ª edição, né, que foi antes da pandemia. Ano passado nós tivemos também, que foi a 5ª edição, teve essa pequena pausa, né, por conta desse período. E aí o outro vídeo que eu queria mostrar, apresentar para todos, seria o curta-metragem que ganhou ano passado no nosso festival como melhor filme, que foi uma animação produzida por 2 estudantes, a Laís e o Paulo. E aí vocês vão ver a produção deles, assim, ficou muito bem feita. Diga-se de passagem, é uma questão também, igual eu falei, a gente aprende mais com eles, né? Então, por favor, é o vídeo 5. Diz uma lenda que o Sol e a Lua sempre foram apaixonados um pelo outro, mas eles não podiam ficar juntos, pois a Lua só nascia ao pôr do Sol. Assim, Deus criou o eclipse como prova de que não existe amor impossível. Mas nessa história, o Sol não amava a Lua, e não havia eclipse que pudesse os deixar juntos. Eu sempre te observei de longe, e você era como o Sol. Você brilhava, e as pessoas orbitavam em sua volta como se fossem atraídas por teu centro. E eu, como a Lua, era iluminado por teu sorriso. Tentava me aproximar de você, mas, como a Lua, eu continuava a orbitar outro corpo celeste,
a insegurança. Procurava palavras e ensaiava conversas comigo mesmo. Mas, como o sol, sempre que a olhava me sentia cego. Meus pensamentos embaralhavam, minha boca secava e sentia milhares de borboletas voarem dentro de mim. Decidi me declarar através de palavras escritas, sentimentos expressos através de uma folha branca manchada de grafite. O amor é gentil e aquece o coração. É agradável como uma brisa que vem do mar. É bonito e sincero como uma melodia. Mas é traiçoeiro, pois te dá esperança e a perfura com espinhos invisíveis. É silenciosamente doloroso e te cega com ilusões impossíveis. E eu sonhava em ver o eclipse. Essa é uma produção. Então é isso. Nós, só para finalizar, faço o convite, então, dia 1º de novembro, às 9 horas, né, lá no Cine Brasília, a gente vai ter a nossa 6ª edição do Festival de Curtas do CEF 602. Tá bom? Obrigado. Gente, emocionante. Eu sempre me emociono com a autonomia, né, das crianças, dos jovens. Eu acho que expressar com arte é muito verdadeiro. Vamos lá.